O nosso primeiro painel dessa sexta-feira é transformação digital. Não é um bicho de 7 cabeças. Saiba como fazer. Ok? Teremos nessa sessão diversos cases de sucesso que trazem situações concretas de IES que estão se planejando ou já estão com a mão na massa, prontas para realizar a transformação digital. A proposta é mostrar exemplos de como elas têm realmente feito mudança em suas estruturas. É um tema extremamente atual e que eu tenho certeza que vocês terão vontade de participar do nosso debate ao final das apresentações dos nossos palestrantes. Assim, usem a nossa plataforma e enviem suas perguntas para que a moderação possa fazer a mesma coisa aqui no nosso papo. E quem abre esse painel é o Júlio de Angeli, VP de Inovação e Serviços Digitais da AFIA Educacional, que se conecta remotamente ao nosso evento. Júlio, você nos escuta, Júlio? Tem esse tempinho? Tudo bem, sim. Escuta, agora a gente quer te ver Tudo também. jóia? Tudo jóia, e você? Tudo bem, tudo bem. Prazer enorme estar aqui com todos vocês. É minha primeira participação aqui no evento. Queria agradecer o convite. Enfim, A palavra é sua, vamos começar Júlio. a bater um papo. Vamos bater um papo, então, falar um pouquinho sobre transformação digital e que a gente possa aqui citar e detalhar um pouquinho mais como que a gente está encarando isso aqui na AFIA. Para começar, eu queria antes apresentar um pouquinho da companhia e colocar um vídeo institucional, um minutinho só desse vídeo para vocês verem um pouquinho da companhia. Por favor, pessoal, pode soltar o vídeo. Desde nosso nascimento, nos mantivemos firmes ao propósito de ser o melhor parceiro do médico em toda a sua jornada, oferecendo experiências educacionais extraordinárias e apoiando-o através de serviços digitais. Temos orgulho em sermos o líder em educação médica do país e de já impactarmos mais de 180 mil médicos com nossos serviços digitais. Salas de aula pensadas para trocas constantes entre os estudantes. Ambulatórios para atendimentos a pacientes reais durante os cursos. Centros de simulação como complemento estratégico para uma formação prática. Estúdios de última geração para a produção de milhares de conteúdos digitais. Ambientes de trabalho modernos, voltados ao desenvolvimento de tecnologia e conteúdo. AFIA 2021. Atendendo 40% dos médicos brasileiros com educação e tecnologia. Legal. Pessoal, hoje a AFIA é o maior grupo de educação médica do país. Nós temos hoje 18 instituições de ensino na área médica, 15 mil alunos, são mais de 20 anos atuando em medicina, apesar de ser uma companhia fundada recentemente, mas com instituições que já têm mais de 20 anos. Hoje nós temos um foco grande na medicina, né, atuando na formação médica desde o primeiro ano de formação na graduação até quando esse médico decide não clinicar ou trabalhar mais na medicina, né? Fazemos hoje, enfim, em todas as nossas instituições, através dos nossos centros de pós-graduação, etc., temos um papel social muito forte com mais de 400 mil atendimentos gratuitos na área de saúde, apoiando aí muita gente nas diversas cidades onde a gente está presente, em parcerias com mais de 400 hospitais, clínicas e prefeituras em todo o Brasil, e a gente atinge hoje mais de 220 mil médicos e alunos de medicina em todo o país, hoje, de alguma forma, com alguns dos nossos serviços, né? A AFIA é uma companhia que abriu o seu capital em Nova York em julho de 2019. Foi a primeira empresa de educação médica a fazer isso, a ser listada numa bolsa. E também vem atuando já desde então, né, com todo um grau de compliance muito forte,
porque para ser listado, obviamente, o nosso processo de governança tem que ser muito mais sofisticado, né? E o nosso foco sempre foi trazer a inovação, o uso intensivo da tecnologia e também a transformação nas regiões onde a gente atua como os grandes diferenciais dessa companhia, né? Então, a gente teve um processo que foi muito, enfim, teve muito sucesso lá em 2019, e já faz 2 anos que a gente vem atuando. Vou contar um pouquinho também dessa historinha de como foram esses últimos anos e o que mudou, inclusive, de forma muito de acordo com a nossa cultura, o que a gente pensa e como a gente acredita que, de fato, uma instituição de ensino ela tem que pensar para o seu futuro, né? A gente tem uma atuação forte no programa Mais Médicos. No último programa, foi em final de 2018, foram 28 novas concessões, 7 foram editais que nós conseguimos trazer aqui para dentro de casa por conta do nosso programa acadêmico. Hoje nós temos 2 instituições, Santa Inês no Maranhão e Cruzeiro do Sul, já operando, temos 3 já outras instituições que já foram autorizadas, que vão começar a atuar em breve do Mais Médicos. E essas são as unidades, né? Então, você vê que a gente tem aí unidades, enfim, atuamos em 11 estados, mas atuamos também em regiões bastante remotas, trazendo inovação, trazendo também desenvolvimento para regiões do país que são regiões que necessitam bastante do investimento na infraestrutura de saúde. A companhia, então, está em 11 estados. Nós temos hoje pós-graduação médica também em 11 capitais. Nós temos mais de 2.600 vagas autorizadas em medicina para o MEC, isso que nos faz ser o maior grupo de educação médica do país. 4.000 alunos em pós-graduação. A gente atua também no preparatório para as principais provas e exames médicos, principalmente aí residência médica, são cerca de 15.000 alunos por ano. Temos aproximadamente 1.000 professores médicos, 8.000 colaboradores hoje. E eu vou contar um pouquinho da inovação que a gente fez e o porquê que hoje a gente atua atingindo 220.000 médicos, até mais que isso hoje, através das nossas plataformas digitais, que foi um grande movimento que a gente fez a partir aí, da pandemia do ano passado. Nosso DNA, temos um propósito muito claro de revolucionar o jeito de ensinar, aprender medicina. A gente quer formar os melhores médicos e atuar sendo o parceiro desse médico e a sua grande opção de escolha ao longo da carreira, né? Uma missão de ser a referência em educação médica e também em serviços digitais, capacitando e apoiando esse aluno e profissional ao longo da vida dele através de experiências que a gente chama de extraordinárias de aprendizagem ao longo da vida. A gente acredita muito na experiência. É dessa forma que a gente pensa produto, é dessa forma que a gente pensa o nosso relacionamento sempre com os nossos alunos, né? Então, já dentro desse conceito aqui de como fazer transformação digital numa companhia de educação, tudo que a gente faz está muito ligado à nossa cultura. Então, esse DNA da companhia ele é muito importante, né? E sempre com essa visão de ter um mundo melhor, de educação, saúde e bem-estar. Rapidamente aqui a história, ela vem lá de 1997, uma família, a família Esteves, que foi a fundadora do grupo quando começou lá atrás, enfim, em Barbacena, depois foram faculdades ali, enfim, no Tocantins. Eu vou passar bem brevemente aqui, né, mas o grande fato que mudou bastante a companhia foi em 2016, uma parceria com a Bozano Investimentos, naquela época, agora a Crescera Investimentos, quando houve, enfim, um investimento de um fundo de private equity para o crescimento dessa companhia, né? A partir desse momento, foram mais aquisições de alguns outros centros universitários, mas sempre com o foco em faculdades que tivessem dentro da sua composição de cursos a medicina, né?
Em 2019, como eu disse, a gente fez a abertura de capital e também mais aquisições, né? Hoje, como eu disse, são 25 aí instituições, né, que fazem parte do portfólio. E em 2020, pessoal, que foi o grande ano, enfim, eu não vou chover no molhado aqui, todos que estão nessa sala, que estão assistindo, sabem como foi complexo o ano passado do ponto de vista educacional, mas nós resolvemos fazer uma mudança significativa na nossa estratégia, né, que eu vou contar mais para frente. Mas com a pandemia, nós vimos que a companhia não poderia atuar só do ponto de vista educacional, mas a gente precisava estar próximo dos nossos médicos, dos nossos alunos, através de serviços digitais que fossem acompanhar esse aluno e esse profissional ao longo da carreira dele. E nós fizemos, a partir de julho do ano passado, aquisições de empresas que atuam sempre com o médico, com serviços digitais, que eu vou contar já para vocês, e eu vou explicar o porquê dessa mudança estratégica. Então, aqui foram várias aquisições, você vê que a companhia fez a abertura de capital, procurando recursos de fato para fazer essa expansão através de aquisições, tanto de instituições de ensino, como também de serviços digitais. Uma das grandes inovações que nós tivemos que fazer e que nós, enfim, colocamos na nossa plataforma de inovação é uma metodologia proprietária de ensino com currículo altamente integrado, né, desde o primeiro ano da faculdade, pensando esse currículo ao longo da vida do médico, com, enfim, todo ele digital, e ele todo organizado para que a gente possa fazer um trabalho único e formatado em todas as nossas instituições. A gente faz isso de forma bastante proativa em todas as nossas instituições, né? A implementação desse currículo único, sempre com uma metodologia tanto de aprendizagem adaptativa, testagem desse aluno constante, entendendo qual é a necessidade desse aluno e fazendo a cobertura desses gaps de aprendizagem, né? Nós temos uma metodologia que o aluno é testado basicamente em cada interação dele, onde a gente recebe, a gente dá o feedback para esse aluno e consegue entender como estão os gaps de aprendizagem e também um foco bastante grande, obviamente, em metodologias ativas na medicina. Essa plataforma educacional, tecnológica, enfim, ela funciona em todo tipo de sistema web ou móvel. Nós temos aí, enfim, milhares de objetos de aprendizagem. Temos um centro de inovação com quase 200 pessoas que trabalham focadas na produção de conteúdo em São Paulo. São 4 estúdios de última geração, onde a gente faz produção de vídeos, podcasts, aulas interativas. E também nós, em 2018, nós lançamos a primeira websérie médica com cunho educacional do mundo. E é enfim, um sucesso enorme, já entrou na sua 2ª temporada, com uma taxa de engajamento aí de mais de 85%, e sempre com casos clínicos reais e que traduzem aquilo que o aluno precisa aprender, mas de uma forma que ele está acostumado a consumir conteúdo como se fosse uma Netflix, né? O que a gente faz na companhia também, voltando aqui, né, pessoal, do ponto de vista de como pensar a transformação digital na tua instituição de ensino ou em qualquer empresa, né? A gente sempre tem que entender como é que a inovação ela é percebida dentro da sua instituição. E a gente faz pesquisa de clima todo ano, né? A gente já está... esse daqui é o mapa de palavras da última pergunta que a gente faz para os nossos colaboradores, que é, bom, defina a AFIA em uma única palavra. E vocês veem aí que dentro dessa nuvem de palavras, a palavra inovação é aquela que se destaca mais. Então, eu diria para vocês que acho que o grande desafio é que a gente tenha uma mentalidade como essa. A AFIA, por acaso, e também pelo que a gente vem fazendo,
em pouco tempo, ela já é considerada pelos seus colaboradores uma empresa que inova. E isso talvez seja o pilar principal para que a gente consiga fazer, de fato, uma transformação no modelo de negócio. A gente sabe que educação não é uma coisa fácil da gente inovar e transformar e mudar, mas esse processo começa por todos que estão na companhia e como essas pessoas veem a companhia. E aí, do ponto de vista da estratégia que eu estava dizendo para vocês, a gente resolveu inovar de fato, e isso a gente vende muito aqui dentro da companhia, e as pessoas e os nossos funcionários entendem e percebem como isso daqui vai fazer a diferença lá na frente. Mas, basicamente, a gente criou uma estratégia chamada de 6 pilares, onde nós temos, fora tudo que a gente faz do ponto de vista educacional, nós criamos um ecossistema digital e nós adquirimos, foram 8 aquisições de empresas digitais, aquisições estratégicas, foram quase 400 milhões alocados nesses investimentos aqui, com 6 pilares. O primeiro é um pilar de conteúdo e tecnologia para a educação médica, que ali nós temos algumas empresas. Uma delas é a Medical Harbor, por exemplo, que trabalha com tecnologia para imagens, radiologia e também com imagens em 3D, principalmente de anatomia. Depois nós temos um segundo pilar, que é o de decisão clínica, e ali a gente tem o Whitebook, que hoje é o aplicativo mais utilizado por médicos no Brasil. Hoje são cerca de 180 mil médicos que usam o Whitebook para o processo de decisão clínica praticamente todos os dias. Então, enfim, uma marca conceituada com NPS altíssimo, de 87 pontos, mas um serviço que o médico usa no seu dia a dia. Depois, a gente tem um terceiro pilar, que é o de prontuário eletrônico e gestão de consultório. E qual o racional disso? É um serviço que o médico hoje está utilizando cada vez mais na sua jornada também, colocando os dados dos seus pacientes, os dados, enfim, dos atendimentos. Ali a gente tem também telemedicina, a gente também tem a cobrança desses pacientes, enfim. O quarto pilar é o pilar da telemedicina. Enfim, claro, todo mundo vem acompanhando muito bem como isso vem evoluindo. Hoje a gente não tem nenhuma atuação específica na telemedicina, mas a gente já está trabalhando nisso. Um quinto pilar, que é o de prescrição eletrônica, onde ali nós fizemos aquisições de empresas que trabalham na sequência, vamos dizer assim, depois que o médico faz toma uma decisão clínica, ele coloca os dados no seu prontuário eletrônico, enfim, pode pegar fazer uma consulta através da telemedicina ou pegar uma segunda opinião, ele vai ter que prescrever um medicamento para o paciente, ou um exame, e depois, quando você olha ali, o sexto pilar é um pilar de relacionamento médico-paciente, que é o engajamento do paciente na rotina todo desse ciclo aqui de atuação do médico, E aí o pessoal vai pensar assim, bom, mas por que a AFIA está fazendo isso, Qual é o sentido de tudo isso, desse ecossistema digital? O que a gente acredita aqui, mais uma vez, para nós, o grande desafio de uma instituição de ensino, para que ela acompanhe esse aluno ao longo da vida dele, e seja relevante para ele ao longo da vida dele, se de fato você estiver conectado com essa jornada desse seu aluno ao longo da vida dele. Eu acredito que existe o sucesso de uma instituição de ensino superior vai estar na sua conexão do aluno com a sua jornada depois profissional. Quem fizer isso melhor vai ser uma instituição de maior sucesso. Existe um gap muito grande entre o que acontece no mercado de trabalho e o que acontece dentro de uma faculdade. Então, todo esse ecossistema que a gente montou, a gente faz um acompanhamento muito próximo, estudos detalhados e pesquisas com os profissionais para entender como é que é essa jornada ao longo da vida dele, para que a gente possa inovar e conectar e trazer essa realidade para dentro da sala de aula. Então, todo esse ecossistema, a forma que está sendo aproveitada hoje é trazendo isso para dentro da sala de aula. O Whitebook já é utilizado dentro da sala de aula, os sistemas de prescrição, o sistema de gestão de consultório já é também utilizado pelos nossos alunos. Então, uma forma de nós aproximarmos a realidade do mercado, que vem mudando
de forma sensível, né, que a gente sabe, e trazendo isso para dentro de uma sala de aula. Fora isso, existe todo o aspecto de desenvolvimento de uma comunidade, que vocês estão vendo aí no meio do slide, e uma geração de dados muito forte, que a gente sabe que hoje a gente vai poder fazer muita parceria depois com a indústria, para que a gente possa evoluir isso daqui de uma forma muito melhor, onde todos os stakeholders vão ganhar nesse sistema, né? Então, enfim, essas soluções todas são soluções que se encaixam em várias etapas aí da jornada do médico, e que a gente acredita que a gente vai cada vez mais apoiar e trazer isso mais uma vez para dentro das nossas instituições de ensino. Se vocês quiserem assistir, eu deixei um link ali embaixo, né, o day.afia.com.br/live. A gente fez uma apresentação institucional da empresa em junho, de mais de 2 horas, que vocês podem entender se vocês quiserem depois se aprofundar nesse tema. Depois, né, seguindo o pessoal aqui, a nossa liderança hoje também, a gente trabalha muito forte. Nós temos uma diretoria, uma vice-presidência, uma diretoria de inovação na companhia, e existem 5 pilares que nós trabalhamos em inovação, tanto na parte educacional, com novas tecnologias, que esse é o core do nosso negócio, depois um pilar de pesquisa acadêmica, um terceiro pilar que é de pensamento inovador, de fato, então a gente faz isso de forma muito proativa, programas internos, né, para desenvolvimento da inovação, fazemos aquisições de empresas que a gente acredita que são inovadoras para que isso possa derivar para a cultura da companhia, né? Então, essas startups hoje trazem para a companhia formas de trabalho, aprendizagem que são completamente diferentes daquilo que se faz há muitos anos. E um quinto ponto aí, que é o estímulo de inovação às nossas unidades e também incubadora e aceleradora que a gente está desenvolvendo aqui dentro da companhia. Essa diretoria de inovação, ela tem hoje 4 frentes principais que a gente trabalha, pensando uma no futuro da companhia, buscando inteligência de mercado para ver para onde esses serviços médicos, como é que esse profissional está se equipando hoje, né, para o seu futuro. Do outro lado, a gente tem o Afia Ventures, por exemplo, onde a gente faz hoje investimento em iniciativas de empreendedores do nosso ecossistema, aqui funcionários, também professores e, enfim, colaboradores de todo o nosso ecossistema. A parte de Open Innovation, que é a digitalização e entendimento de como a empresa pode ser mais ágil, e o Afia Minds, que é transformação cultural, né? Então, são programas que a gente implementou e que estão a todo vapor na companhia, né? Do ponto de vista do investimento nas pessoas, pessoal, existe um foco muito grande nas tendências, né? Tanto aí nos soft skills, enfim, como a gente trabalhar o microlearning dentro da companhia, enfim, uma série de atividades nas tendências, enfim, diversidade, processos seletivos digitais, e sempre valorizando muito tudo aquilo que a gente acredita. Esses são os 6 principais valores da companhia. Então, vocês podem ver aí que as pessoas, né, o foco no nosso aluno, o espírito empreendedor, são valores extremamente importantes, e está ali inovação também como um deles, né? Vários programas aqui que nós temos de formação dentro da companhia, né? Temos uma escola de formação de lideranças, enfim, programas de desenvolvimento interno, ciclos de feedback. Nós temos hoje um clube de mentoria, que tudo isso é para que a gente possa cada vez mais fazer com que essa cultura inovadora, de fato, ela permeie toda a organização, né? Não adianta a gente querer inovar se isso não vier das lideranças, se isso não vier do management da empresa, se isso não vier de cima, né? Então, a gente cria toda essa estrutura para que isso aconteça, e gerando muitos dados também, né? Nós temos todo um alinhamento constante de vários sistemas internos da companhia para chegar na nossa universidade corporativa, que trabalha muito todos esses temas. E nós temos uma inspiração muito forte aqui dentro, né? Em relação à cultura, pessoal. Então, assim, hoje não adianta, a gente tem que olhar para quem está fazendo diferente. Então, por exemplo, esse aqui é o livro do Reed Hastings da Netflix, né? Lá na Netflix, eles pensam, né, no ciclo deles, né, de inovação e de gestão, em 3 pilares muito importantes, que é, primeiro, como é que eu faço para criar
uma grande densidade de talentos, né? Ter os melhores talentos. O segundo pilar é como que eu posso dar o feedback melhor e mais adequado e sincero, né, vamos dizer assim, para os profissionais. E também o terceiro pilar, que é de empoderamento, de remoção de controles, para que tudo possa fluir melhor lá embaixo na organização, né? A Netflix é uma inspiração para a gente, né? E a gente acredita, do ponto de vista de cultura, que cultura é isso daqui, né? Cultura é o que o seu funcionário faz quando você não está ali, né? Esse livro é sensacional também, é uma outra inspiração aí para quem quiser ler e entender mais ou menos como é que isso pode ser implementado, né? Então não adianta hoje a gente querer mudar as coisas se a gente não empoderar, né, os nossos colaboradores e criar as ferramentas e dar a oportunidade para que eles possam inovar no seu dia a dia, né? Então, a gente acredita muito nisso e, enfim, o tempo é curtinho aqui. Segue aqui o meu LinkedIn para vocês. Eu tinha 30 minutos para falar, acho que foi até um pouquinho mais rápido e fui condensado. Mas, enfim, fica aqui o meu contato, se depois vocês quiserem saber um pouquinho mais. Eu estou bastante presente lá no LinkedIn. E eu tenho hoje, pessoal, me desculpem, eu tenho uma reunião de conselho da companhia, falei até com o Fábio, eu não vou conseguir ficar para o debate, eu vou assistir agora um pedacinho da apresentação da Susan, mas infelizmente eu não vou poder ficar com vocês para o debate. Mas, enfim, eu espero que eu tenha contribuído, parabéns pelo evento. É muito bom ver aí, que eu sei que tem bastante gente já no auditório, né? Estamos saindo dessa pandemia. Enfim, eu espero que todos aí estejam com saúde, se cuidando de qualquer forma. Fica aqui meu agradecimento, meu obrigado mais uma vez. Espero que tenha sido uma contribuição boa para vocês. Obrigado. O programa de desenvolvimento de professores aumentou, assim como o comprometimento. Em 10 anos, os profissionais de segurança cibernética serão os pilares do ensino superior e o pessoal de segurança cibernética nas instituições terá crescido em 10 vezes. E usuários serão parceiros informados e proativos na proteção de dispositivos e redes. E haverá um foco maior nos esforços estratégicos e colaborativos entre as instituições para padronizar abordagens à segurança cibernética. Agora imaginemos uma educação superior pressionada, limitada. O ensino superior emerge da pandemia Covid-19 mais enxuto, com menos recursos para operar. Para algumas instituições, fazer mais com menos significa fazer mais para menos alunos e refinar os modelos convencionais de educação e de financiamento também. Para outras, significa fortalecer o compromisso com sustentabilidade, diversidade, equidade e inclusão e abraçar modelos alternativos e inovadores para atender mais alunos de maneira mais eficiente. Grandes fusões e aquisições no ecossistema de ensino superior afetaram demais os orçamentos de TI, mesmo com aumentos dos custos operacionais. As grandes regulamentações federais sobre privacidade e proteção de dados deixam profissionais de segurança do ensino superior pressionados com grande peso de responsabilidade social e sob constante vigilância. Imaginemos agora um ensino superior em colapso. O financiamento estatal para instituições públicas de ensino simplesmente secou. As instituições dependem de orçamentos baseados em mensalidades e não conseguiram sobreviver nesse cenário ao declínio das matrículas. A pesquisa acadêmica é muito menos colaborativa e muito mais dependente de financiamento corporativo e de agendas políticas e econômicas. O ensino e a aprendizagem à distância deslizaram confortavelmente para a mediocridade, impulsionados por valores de eficiência e carentes de infraestrutura crítica e recursos para o desenvolvimento do corpo docente. A fadiga da segurança tomou conta do ensino superior no mundo desenvolvido, e os gigantes da tecnologia estão assumindo seu papel de únicos guardiões da segurança das instituições. As instituições passam a fazer cortes profundos ou até mesmo eliminando funções internas de segurança, e os dados dos alunos são vistos como uma mercadoria, como uma commodity. Agora imaginemos um outro cenário, uma educação transformada, um ensino superior que abraça um modelo de educação voltado a qualquer pessoa, em qualquer lugar, abrindo maior acesso para que mais indivíduos busquem informações, credenciais em tecnologia,
programas de perdão de dívidas e cursos gratuitos. A saúde mental dos alunos melhora à medida que as instituições implementam formas mais humanizadas e relacionais de aprendizagem. E as taxas de matrícula no ensino superior chegam a níveis historicamente altos no mundo todo, nesse terceiro cenário. O movimento nacional em direção ao trabalho remoto e aprendizado online exige maior segurança e esforços de privacidade. E para responder eficazmente, o ensino superior se associou a agências de segurança nacionais para montar um esforço de recrutamento e treinamento para atacar proativamente os criminosos cibernéticos, desmantelar mídias sociais tóxicas, campanhas de desinformação, fábricas de fake news e uma verdadeira guerra contra o terrorismo cibernético. Esses cenários que descrevi agora são parte dos nossos relatórios, chamado Horizon, da EDUCAUSE. Tendências como diminuição do financiamento do ensino superior, adoção generalizada de modelos híbridos de aprendizagem, maior volatilidade ambiental, uma espécie de vigilância autoritária e uma demanda por novas e diferentes habilidades da força de trabalho moldam tanto o nosso mundo quanto as nossas respostas a ele. Qual será a sua resposta? Você quer mesmo um ensino superior que seja definido pelas limitações ou pelas possibilidades? A transformação digital pode ajudar as instituições a imaginar possibilidades e mapear uma série de jornadas para concretizá-las. Ela se concentra em romper barreiras habituais e utilizar a tecnologia para agregar novo valor e utilizar os recursos de forma mais eficiente. Hoje vamos aprender o que é transformação digital para o ensino superior e como planejar as jornadas para as instituições de vocês. Vamos lá. Mas o que é exatamente a transformação digital? Não é só transferir informações e atividades para o online. E não se trata tampouco só de tecnologia. A EDUCAUSE definiu transformação digital para o ensino superior e agora trabalha para ajudar a vocês a entender o processo, planejar e dar início à jornada de transformação nas suas instituições. Chamamos transformação digital de DX, DX. DX é o processo de otimização e transformação das operações, das direções estratégicas e propostas de valor das instituições através de mudanças profundas e coordenadas em cultura, pessoal e tecnologia. Não há dúvida de que uma infraestrutura digital rápida, ágil, confiável, segura, rica em dados e armazenada na nuvem é importante e muito valiosa. Mas mesmo tal infraestrutura não é, por si só, uma condição suficiente para a transformação digital. A questão é, o que será feito com esses recursos todos que estão agora à mão? E qual é a conexão entre a mobilização de tais recursos e a mudança institucional exigida pela organização? É fácil confundir a presença crescente de processos digitais com a própria transformação. As instituições de ensino superior vem colocando desde folha de pagamento até cursos completos no online já há muitos anos. Os esforços para tornar a informação e os processos em algo digital podem desencadear ou contribuir para o DX, mas por si só não são sinônimo de DX. A transformação digital é o que vem depois da digitização e da digitalização. Digitização é transformar informações analógicas ou físicas em formas digitais, simplesmente, e organizá-las em dados. Digitalização consiste em colocar ativos digitais para funcionar, automatizando processos e depois racionalizando esses processos. Muitos trabalhos antes manuais vão para online e exigem menos passos, menos tempo e resultam em menos erros. Mas a transformação digital é completamente diferente de simples digitalização ou digitalização. Um ponto fundamental da ideia do DX é que ela envolve um profundo esforço coordenado visando a transformação institucional em áreas que incluem direção estratégica, proposta de valor e modelo de negócios. Simplesmente colocar os cursos no online ou implementar um sistema empresarial mais moderno, isso não é transformação digital. Para ser considerado DX, transformação mesmo, essas peças precisariam ser incluídas como parte de um esforço institucional muito maior. O que significa, então, isso tudo? DX pode ajudar vocês a adotar novas estratégias pedagógicas, criativas e alcançar mais alunos, assim como fomentar um corpo discente, mais diversificado. DX também abre portas para melhores metodologias de pesquisa, incluindo aquelas que podem se beneficiar mais do acesso a Big Data,
pode se concentrar na criação de um ambiente seguro e privado para sustentar colaborações de pesquisas globais. A DX também oferece maneiras para que as instituições melhorem suas operações e práticas comerciais. A maior flexibilidade resultante significa que as instituições podem se adaptar aos desafios emergentes mais rapidamente e com mais agilidade. A DX também pode ajudar as instituições a diversificar fontes de receitas, criando com sucesso novos programas acadêmicos e empreendimentos comerciais que ajudarão a alcançar novos mercados e lançar novas parcerias. Os profissionais de DX estão frequentemente focados em resultados que melhoram o sucesso do aluno também, incluindo melhoria na retenção, no desempenho dos cursos, tempo até a conclusão, aconselhamento acadêmico, em todo o processo de modo geral, melhorando a experiência do aluno como um todo e atendendo suas necessidades individuais também. Portanto, uma transformação institucional significativa é um dos lados da moeda da DX. O outro lado são as mudanças profundas e coordenadas que são empreendidas para permitir essa transformação. Essas mudanças envolverão novas tecnologias, sim, com certeza, mas ainda mais mudarão a cultura, a força de trabalho e da instituição. Vamos olhar um pouco mais de perto. Quando as instituições se engajam na DX, estão fazendo grandes mudanças na cultura. A inovação torna-se algo deliberado, focado em resultados estratégicos. A inovação, alimentada por tecnologia, ajuda a moldar o planejamento estratégico da instituição e o planejamento acontece, antes de tudo, no nível institucional e não no nível departamental ou da unidade. Mas isso vai exigir muita colaboração e muito alinhamento entre as áreas. E não só isso. As instituições precisarão acelerar o ritmo de tomada de decisões e permanecer flexíveis para que possam reagir rapidamente a novas oportunidades, riscos e desafios. As instituições estão se afogando em dados e muitas sabem do valor dos dados, mas não sabem como colocá-los em uso. Então, parte do trabalho de base do DX é aprender a usar dados e análises para tomar decisões, acompanhar o progresso e ajustar a estratégia. Os líderes vão querer evitar a tentação de usar dados como fonte de poder. Em vez disso, vão querer cultivar uma mentalidade de aprendizado, de crescimento, para que os dados possam ser usados para aprender, corrigir o curso e permitir que todos assumam responsabilidades. São as pessoas que farão o DX funcionar ou não. As instituições precisam se preparar para muitos turnos de trabalho. Nosso trabalho está mudando muito mais rápido do que antes, o que significa que a força de trabalho precisará se reequipar e se adaptar mais rapidamente também. As pessoas precisarão de novas habilidades, novos empregos e papéis precisarão ser criados. Instituições precisarão melhorar muito mais na formação de talentos e de carreiras, porque é melhor trabalhar com as pessoas que você já tem no seu entorno do que ficar mudando continuamente de pessoal quando você precisa de novas habilidades. Todos precisarão saber, entender e usar dados no trabalho. Diversidade, equidade e inclusão irão, então, se tornar um valor institucional central. E, é claro, o DX também exige muitas mudanças tecnológicas. Dados e análise são uma parte importante do DX. As instituições precisarão de novas bases analíticas e tecnologias para dar apoio à tomada de decisões para que possam personalizar áreas como admissões, aprendizado e sucesso dos alunos. As instituições também adotarão outras tecnologias e arquiteturas emergentes. Podemos esperar que inovações contínuas garantirão que o espaço tecnológico continuará oferecendo novas possibilidades. Mas o feijão com arroz da tecnologia, onde e como elas são gerenciadas, onde os dados são mantidos de forma privada e segura, também estão mudando de forma a permitir que as instituições façam mais com a tecnologia, mas de maneira mais barata e mais eficaz. Quando você tiver uma noção do que é o DX, estará em melhor posição para começar a planejar a sua primeira jornada de transformação digital. Ao pensar nessa jornada, você vai querer decidir para que grande transformação você está caminhando. Em 2019, a EDUCAUSE identificou 4 grandes desafios no ensino superior. A transformação digital poderia abordar qualquer um desses 4. Nenhum deles foi eliminado, mas em 2020, uma nova área de desafio surgiu, a Covid-19. A pandemia foi um despertar para o ensino superior. Juntamente com desastres climáticos que se tornaram mais comuns, uma certa agitação social, fez com que saúde, segurança e mitigação de crises
fossem adicionadas a essa nossa grande lista de desafios. Ao olharmos para um futuro incerto, estamos já vendo evidências de que as instituições estão priorizando esforços que trazem maior valor e os resultados mais tangíveis, de forma profunda e coordenada. Com efeito, estão adotando transformação digital, intencionalmente ou não, como uma questão de sobrevivência. A transformação digital se tornou tanto uma área de desafio, algo que as instituições estão tentando melhorar ou mesmo alcançar, quanto uma estratégia. O engajamento de DX se adiantou por conta da pandemia. Só 2 anos atrás, apenas 13% das instituições estavam engajadas na transformação digital. Chegou a pandemia e no segundo semestre deste ano, 44% já estavam engajadas na transformação digital. A maior parte dos esforços atuais é direcionado aos alunos. Outras áreas de foco, como TI, RH, finanças, compras e planejamento estratégico, são áreas auxiliares, mas onde há muitas mudanças de cultura, pessoal e tecnologia ainda precisam acontecer. Ajude a entender mais sobre a prontidão da sua instituição para a transformação digital que virá. Você vai querer decidir quão pronta a sua cultura, seu pessoal e sua tecnologia estão para fazer a transformação hoje. A EduCause tem uma autoavaliação de transformação digital que você pode fazer para identificar as áreas em que deverá se concentrar. Estimulamos líderes de várias áreas da instituição a fazer essa autoavaliação para poder discutir os resultados, identificar diferenças e descobrir por que existem diferenças. Você também vai querer pensar nas potenciais barreiras ao progresso que podem paralisar a sua jornada. Neste segundo semestre, descobrimos que cerca de metade das instituições não tem planejamento e coordenação suficientes. Os custos e a adesão são barreiras para cerca de 1 em cada 4 instituições. A transformação digital pode permitir que as instituições façam melhorias fundamentais que permitirão atender a novos clientes, trazer novas receitas e operar com mais eficiência. DX transforma o que as instituições fazem e como fazem. Vocês vão querer projetar cada jornada DX com muito cuidado. A EduCause tem colaborado com CIOs de ensino superior para criar uma estratégia DX e transformar isso numa ferramenta para orientar o desenvolvimento do seu mapa de jornada. Ela permite às equipes de estratégia DX caminhar por um processo de 6 etapas para definir e documentar a sua própria jornada DX. Pode pensar nisso como um hack, uma engenharia reversa, começando no fim, aquele que você busca, e trabalha para trás, até chegar ao ponto de partida. Os passos são propósito, contexto, impacto, resultados, saídas e entradas. Na etapa de propósito, você vai responder por que está se engajando na DX, qual é a meta institucional estratégica, o desafio ou necessidade que você está abordando e como o projeto está sendo planejado para abordar essa meta ou desafio. E aí vem o passo 2, do contexto, em que você documentará o que está acontecendo na sua instituição, na comunidade, nacional ou globalmente, algo que seja relevante para a sua estratégia. O relatório Horizon da EduCause identifica as macro-tendências que vão moldar o futuro da educação superior. Este ano, além do relatório anual de ensino e aprendizagem chamado Horizon, publicamos também um relatório chamado New Horizon, para a segurança de informação. Os relatórios Horizon identificam as macro-tendências, como eu falei, e colocam 5 categorias: social, tecnológica, econômica, ambiental e política. É interessante examinar todas elas na fase 2. Aí, no passo 3, na nossa estratégia DX, pede que você descreva o impacto que quer ter. Agora, a estratégia está começando a ficar mais específica. Você vai querer descrever a mudança na proposta de valor institucional e documentar como os resultados ajudam a instituição a atingir sua missão e seus objetivos. Falando em resultados, eles serão listados na etapa 4. Você vai querer listar as mudanças de curto e longo prazo que a sua estratégia está visando. Então, você documentará qualquer evidência que esteja buscando, quais mudanças estão realmente acontecendo, assim como a forma em como mensurá-las. No passo 5, passamos para os resultados. Qual é o objetivo do projeto ou da iniciativa? O que você quer implementar para criar mudança? Como é que você vai abordar a mudança necessária através de alterações na cultura, no pessoal e na tecnologia? E no passo 6, completa o processo de engenharia reversa. É aí que você expõe as entradas que serão necessárias para o trabalho. De que recursos você vai precisar? E quais mudanças de cultura, pessoal e tecnologia você vai precisar para desenvolver ou melhorar?
A autoavaliação vai ajudá-lo aqui e muito. Você pode fazer o download da nossa estratégia para ter as instruções, modelo de estratégia e ainda 3 exemplos diferentes para servir de base. É realmente importante lembrar que a DX não é uma jornada única que você pode mapear e concluir com um único esforço. É, de fato, uma série de jornadas durante as quais a instituição se concentra em resultados específicos, como matrículas estratégicas, e então faz as mudanças necessárias na cultura, no pessoal e na tecnologia, que vão levá-lo a esses resultados. Com o tempo, as mudanças na cultura, no pessoal e na tecnologia da instituição vão se acumular e permitir uma transformação ainda maior para atingir objetivos ainda mais ambiciosos. As jornadas DX de algumas instituições serão mais expansivas do que outras, e as pessoas discordam sobre se é melhor dar uma série de pequenos passinhos curtos ou algumas poucas grandes iniciativas de transformação. A escolha, provavelmente, será moldada pelos seus recursos, pela sua cultura e pela sua liderança. Bom, o que é possível? Vamos analisar as jornadas de transformação em andamento em 3 instituições. A Universidade Olivet Nazarene combinou a tomada de risco criativa com tecnologia best in class para oferecer cursos de educação geral gratuitos online para estudantes adultos. A iniciativa, chamada Your Way, o seu jeito, tornou a universidade mais equitativa e mais acessível, além de aumentar exponencialmente as matrículas ao criar um diferencial para a escola. A iniciativa reimaginou os cursos de educação geral online, de modo que agora eles são gratuitos e o aluno segue o seu próprio ritmo, sem limite para refazer os trabalhos, o que diminui o risco para os alunos. O conteúdo é apresentado em pílulas, muito sintético e atraente, com quizzes e testes de avaliação de conhecimento, e podem ser acessados a qualquer momento em qualquer dispositivo, tornando os cursos muito mais convenientes. A matrícula em cursos de educação geral online é gratuita, cobra-se apenas uma chamada taxa de histórico escolar de $50 por crédito, e os alunos podem transferir até 90 créditos de outras instituições. Então, se o aluno quiser ir além aos cursos gerais, a finalização de um programa completo está condicionada à conclusão de 60 créditos na própria Nazarene. O Salt Lake Community College está concentrando sua jornada de DX, migrando de um processo de decisão baseado em intuição e casos históricos para um em que dados e análises baseiam a tomada de decisões. Desenvolveram um programa de alfabetização de dados que está sendo moldado por personas de alfabetização de dados, que caracterizam diferentes tipos de decisão e diferentes tomadores de decisão. O programa combina treinamento com dados e recursos analíticos para transformar tanto os dados como as ferramentas disponíveis para apoiar a tomada de decisões, e também a maturidade analítica dos tomadores de decisão. O DX está alimentando o plano estratégico da San Diego State, com 4 iniciativas baseadas em tecnologia para transformar a educação e infundir equidade e inclusão na tomada de decisões. Estão transformando os espaços de aprendizagem usando estruturas, pesquisas e evidências de impacto. Estão transformando o ensino com um processo modular e flexível de desenho de cursos, adaptável aos interesses e necessidades do corpo docente. Estão transformando o aprendizado também, com uma biblioteca virtual imersiva de ensino e recursos de aprendizado e uma coleção de representações digitais 3D que podem ser usadas para substituir o aprendizado manual em áreas como anatomia, antropologia, botânica e enfermagem. E ainda estão infundindo empatia e inclusão na tomada de decisões organizacionais com a chamada lente da empatia. A lente da empatia usa a realidade virtual para treinamento de competência cultural, tomada de decisões organizacionais, incluindo comitês de busca, interações em sala de aula, avaliações de desempenho do pessoal e retenção de professores. Bom, voltemos aos nossos cenários imaginados no início. Crescimento, limitações, colapso e transformação. A transformação digital pode colocar a sua instituição em um caminho para a transformação. Pode ainda ajudá-lo a evitar o colapso, lidar melhor com limitações e transformar o crescimento em transformação. Suas escolhas são importantes. Elas não só ajudarão a determinar o futuro da sua instituição, mas também contribuirão para o futuro do ensino superior e também da nossa sociedade como um todo. Júlio, bom dia a vocês em particular. Foi muito bom, Júlio, você poder estar conosco
Há algumas questões que agora estão chegando com a sua vinda, a possibilidade de estar conosco. Mas eu vou começar pela Susan. Foi uma pergunta encaminhada pelo Rodrigo, do Semesp. Susan, os custos da educação superior no mundo têm crescido nas últimas décadas, em virtude do aumento do acesso e pela transformação digital das instituições. Por outro lado, os orçamentos não estão acompanhando os aumentos de custos. Ao contrário, são alvos de pressão para a redução. Como o ensino superior pode resolver essa questão? Continua ainda, agora, em seguida, o Fábio, mas eu acho que poderíamos responder primeiro a do Rodrigo. Em seguida, eu faço a do Fábio para você, Susan. Muito obrigada, Rodrigo. Obrigado, Rodrigo, pela pergunta. É uma excelente pergunta. E muito obrigado por me receber aqui nesse evento tão bacana. É muito importante para mim, pessoalmente, estar aqui, para a minha organização, a EDUCAUSE. Importantíssimo para nós termos essa oportunidade de conversar com vocês, mesmo durante a pandemia, né? Poder estar aí, de certa forma, né, no Brasil com vocês e em outros países. Muito, muito obrigado mesmo. A questão sobre custos é importante, é real, é um imenso desafio e estamos passando a mesma coisa aqui nos Estados Unidos. Eu diria que a transformação digital pode ajudar a conter custos em algumas maneiras diferentes. E já estamos vendo isso acontecer aqui nos Estados Unidos. Uma das maneiras, eu falo de transformação digital como algo focado em mudanças na cultura, no pessoal e na tecnologia, como vocês viram na apresentação. Uma das mudanças culturais que podem ser implementadas é, de fato, consolidar o trabalho que está sendo feito, para que a gente não tenha diferentes departamentos com diferentes prioridades, fazendo, às vezes, a mesma coisa, né? E talvez, resumindo, otimizar os resultados para as áreas individuais. Isso acontece hoje, muitas vezes, em detrimento do crescimento e da transformação geral. Então, um aspecto importante da transformação digital é para que as áreas da instituição aprenderem a centralizar certos procedimentos, centralizar alguns dos focos. É algo que a gente precisa buscar nesse momento. Haver mais colaboração, mais alinhamento, que todos saibam o que está acontecendo, o que os outros estão fazendo, para poder atingir os objetivos maiores da instituição. Isso não quer dizer que os departamentos individuais vão ter que sofrer, claro, nada disso. Naturalmente, a instituição também se preocupa com a saúde de todos os departamentos, mas esse caminho evita o desperdício de recursos. Eu falei que o DX é uma série de jornadas. Se focarmos em uma jornada de cada vez, nós vamos endereçar todos os aspectos. Esse é um modelo, né? Mudando a cultura, consolidando focos, aumentando o alinhamento. Um segundo meio de fazer isso, e é uma das questões principais da EDUCAUSE para o ano que vem. Acabamos de publicar isso ontem. E eu estou falando para vocês hoje aqui da nossa conferência anual aqui na Filadélfia. Estou no quarto de hotel nesse momento. E ontem mesmo eu apresentei essa nova questão aqui relativa à TI. Uma dessas questões relativas à TI tem a ver com computação na nuvem. Migrar para a nuvem. E migrar para a nuvem para reduzir riscos, mas não só, para diminuir o custo da infraestrutura de TI. Migrar a infraestrutura para a nuvem, para que você possa liberar recursos no nível da instituição, para poder, então, se concentrar em áreas educacionais mais especializadas, em mais pesquisa, etc. Isso tem que ser feito cuidadosamente, e se feito cuidadosamente, vai sim aliviar um pouco os custos. E isso vai, de novo, exigir aquele alinhamento. Temos que saber o que cada um dos departamentos está fazendo e negociar condições com os fornecedores de computação na nuvem, com diferentes departamentos, para ter também
negociações mais fortalecidas do lado da instituição. O resumo da ópera é colaboração, alinhamento. Espero ter ajudado com a minha resposta. Muito obrigado, Susan. Júlio, fique também à vontade para, caso queira comentar sobre a pergunta, da mesma forma a Susan, quando eu fizer uma pergunta ao Júlio. Então, nesse momento, Júlio, eu vou fazer uma pergunta do Fábio Reis, em que ele pergunta o que explica a mudança de estratégia da AFIA em avançar para a área de plataformas e inovação em medicina. Parece que não é mais somente uma companhia de educação, ou seja, o foco muito na medicina. Júlio, eu vou aproveitar e vou dar uma contribuição a essa pergunta do Fábio. Quando eu fui reitor da Universidade Federal de Pernambuco, durante 8 anos, e no primeiro período, eu fui aos Estados Unidos fazer um programa de telemedicina, isso em 1998. Eu fui ao Missouri e queria muito fazer esse trabalho colaborativo entre os 2 hospitais, o de Missouri e o Hospital de Clínicas da Universidade. Uma das coisas que eu encontrei naquela oportunidade, e venho acompanhando ainda de perto, há uma questão ainda da corporação, que não aceita muito essa questão da telemedicina. Como é que você também enxerga essa questão? Bom, pessoal, eu consegui negociar aqui enfim, participar aqui do debate com vocês, a reunião lá está atrasada, mas obrigado pela pergunta, Fábio, Moser também, acho que são 2 perguntas aí separadas, né? Então, primeiro, a companhia, ela decidiu aqui realmente ir para o negócio de serviços digitais para médicos, porque, enfim, como eu disse na própria apresentação, a gente acredita de fato que a forma de criar a melhor preparação para o aluno é entendendo o que é a realidade dele no mercado de trabalho. Então, qual é a realidade do médico hoje? Como é que isso está mudando? E a gente olha essa realidade mudando em todas as suas fases, né? Como a gente é muito focado na medicina, a gente vem, obviamente, colocando os recursos e os esforços nesse negócio, né? Então, obviamente que isso vale para qualquer tipo de vamos dizer, outro curso, outra instituição, mas assim, a grande realidade existe, de fato, uma mudança muito grande no perfil do aluno, muito maior do que a gente imagina, utilizando novos serviços, se atualizando de formas diferentes, consumindo conteúdo de forma diferente, e essa forma de trabalho também do profissional, ela tem que estar dentro da sala de aula. É só assim que a gente vai fazer a conexão e vai preparar um melhor profissional que vai para o mercado e vai atuar de uma melhor forma. Se a gente não estuda para onde ele está indo, a gente nunca vai conseguir estabelecer, enfim, uma grade curricular e uma formação que seja adequada, né? Existe um hiato enorme, né? A gente vê isso nos estudos que a gente faz. Então, a companhia precisava mudar. E aí, a forma de você... Tudo bem, a gente está entrando, de fato, em novos negócios. E isso é questão de sobrevivência, né? A gente acredita que para ser a referência, enfim, como eu disse na minha apresentação, começa tudo lá em cima. Qual é a nossa visão? Qual é a nossa missão? Para onde a gente está indo? Como é que eu derivo isso na estratégia para que eu possa chegar lá? Eu preciso olhar a carreira desse cara ao longo da vida dele. Não tem outra alternativa. Isso, assim, a gente vê isso como questão de sobrevivência. A inovação é uma questão de sobrevivência. Até pontuando na questão anterior, né, a questão de custos, a gente não entende isso como custo. É investimento, é CAPEX. A gente olha isso como investimento, porque se você não faz, você vai chegar lá na frente e você realmente não vai conseguir sobreviver. Ou a gente inova e se modifica para atender as necessidades daqueles que a gente está trabalhando, enfim, no nosso dia a dia aqui, ou então a gente não vai conseguir sobreviver, né? Essa é a grande dificuldade. Eu acho que essa é uma visão, é um mindset que tem que mudar nas instituições, né? Então, sobre a questão da telemedicina, Mozart, veja, a telemedicina ela era, enfim, proibida, né? Aqui no Brasil liberou-se, né, agora na pandemia.
mas isso é uma estrada sem volta, né? Não tem como isso agora voltar para trás e a gente bloquear. Óbvio, tem uma discussão muito grande nas diversas esferas, Conselho Federal, etc., no próprio Congresso, enfim, de como isso vai se estabelecer, mas já é uma via que é muito difícil de você voltar atrás, né? Então, a gente acredita que, enfim, a regulamentação ela vai se ajustar passando a pandemia, mas para nós é uma questão que não tem mais volta. Isso é no mundo inteiro, a Susan pode dizer como é em outros lugares. E não só do ponto de vista de atendimento, mas para a educação, como a própria Susan, como você queria fazer. Né? Hoje a gente usa aqui, vamos dizer, não é a telemedicina, mas como a gente tem centros espalhados no Brasil todo, eu consigo ter um atendimento, por exemplo, em São Paulo, na minha pós-graduação, e mostrar lá em Santa Inês o que está acontecendo aqui com o caso daqui. E o contrário também. Né? O Brasil é um país tão diverso, como é que a gente pode explorar esse uso da telemedicina para uma segunda opinião, por exemplo, nos nossos centros? A gente faz esses atendimentos gratuitos hoje, e muitas coisas os profissionais estão aqui, ele pode pegar uma segunda opinião de um médico. Então, a telemedicina pode ser usada de várias formas, né? Pode ser usada, é muito difícil, tudo bem, o primeiro atendimento, fazer a primeira anamnese, né, inicial, ser presencial, mas depois a sequência, né, isso pode continuar, obviamente, via telemedicina. E um outro aspecto também, o que está muito forte hoje na telemedicina, é a questão de saúde mental, onde está o grande volume hoje dos atendimentos via telemedicina, enfim, principalmente aí não só para a psiquiatria, mas também a psicologia. Isso está muito, muito forte no Brasil. Então, essa é a minha resposta. Muito obrigado, Júlio. Passo agora a uma pergunta para a Susan, do Fábio Reis. A transformação digital parece ser complexa. É preciso a mudança da cultura institucional? Como iniciar um processo de transformação digital em uma instituição de ensino superior? Qual o nível de investimento financeiro? Susan, eu aproveito também a pergunta do Fábio. Uma das coisas que me chamou a atenção na sua apresentação, quando você diz que não é uma única jornada, é, na verdade, uma série de jornadas. Mas nós estamos vivendo um cenário muito disruptivo. A minha dúvida que eu fiquei se você tem uma série de jornadas, tem um tempo nesse processo de implementação e na mudança de cultura institucional, principalmente das pessoas. A minha pergunta esse tempo ele tem que ser menor do que o tempo da mudança externa, do cenário que nós estamos vivendo. Porque senão a gente pode levar um tempo para fazer essa implementação, que vai custar recursos, como disse o Fábio, por isso que ele pergunta qual o nível de investimento, mas se as mudanças forem mais rápidas, a gente implementa e já caducou, já envelheceu. Gostaria de ouvir a sua opinião sobre isso. A transformação digital é, sim, uma série de jornadas. E eu estava ouvindo aqui o Júlio e eu pensei aqui que a telemedicina é um ótimo exemplo disso. A pandemia simplesmente afetou tudo que fazemos e fez com que a telemedicina se tornasse algo que passou de algo que ninguém queria para algo que todo mundo precisava. Todo mundo pôde ter um gostinho do que era a telemedicina com a pandemia. E nas minhas próprias experiências com telemedicina, eu posso afirmar que eu não acho que a telemedicina satisfaz totalmente, mas é melhor do que nada. Então, o que a gente fez nessa primeira jornada de telemedicina, né? Usando aqui a telemedicina como um exemplo? Foi passar de nada para algo. Agora temos algo.
E a gente já sabe o que a gente gostou a respeito desse algo e a gente sabe o que mais a gente quer acrescentar a esse algo. Com isso, a gente tem a oportunidade de criar uma segunda jornada para fazer com que a telemedicina seja muito mais eficaz. Então, é isso que eu quero dizer também com as séries de jornadas de transformação digital. Cada jornada de transformação digital te ensina algo para que você possa, então, dar mais um passo com uma jornada mais ambiciosa no futuro. Se você tentar fazer uma jornada só que cubra tudo, talvez você descubra que, olha, você talvez tenha chegado no fim do projeto mais rápido. Sim, isso vai acontecer, mas provavelmente você não conseguiu alcançar o que você realmente queria. Os humanos mudam vagarosamente, a menos que tenha uma emergência, como a pandemia. E é muito mais eficaz fazer essa mudança um passo de cada vez. E eu acredito que conforme você começa com esses passos iniciais, essas jornadas iniciais, provavelmente a distância coberta vai ser menor. Mas com essas jornadas, esses passos, você vai se capacitar e aumentar a sua habilidade de fazer as próximas jornadas. Uma coisa que o Júlio disse, que eu concordo muito e que a gente viu também nas nossas pesquisas, é que você pode focar em quanto algo vai custar, ou você pode focar em algo e vê-lo como investimento e qual é o retorno que você espera desse investimento. Então, são as instituições ou as universidades que têm essa mentalidade de investimento que têm mais eficácia em sua inovação. Mas, em geral, não tem novas verbas entrando, né? A menos que você crie parcerias com a comunidade, com empregadores, etc. Em geral, não tem novos fluxos de receita entrando. Então, todo esse trabalho envolve tomar decisões sobre o que você vai parar de fazer ou o que você vai diminuir de fazer, né? Em geral, são decisões difíceis, mas se você conseguir com que as pessoas da sua universidade abracem essa ideia, e é aí que entra a liderança. O Júlio mencionou isso na palestra dele, né? A importância da liderança, que tem que ser de cima para baixo. E se você tem uma boa liderança que possa motivar a sua instituição, mostrar para onde estamos indo e por quê, então, essa liderança também vai poder tomar essas decisões difíceis e ter as conversas com os grupos de pessoas sobre o que a gente vai parar de fazer daqui para frente ou onde vamos gastar menos dinheiro daqui para frente. Muito obrigado, Susan. Vou fazer agora uma pergunta ao Júlio. É para a Susan e para o Júlio, para ambos. A Thaís Vilas Boas. Ela pergunta para a Susan, mas eu creio que também o Júlio pode contribuir. Com as mudanças constantes na tecnologia, é preciso encontrar modos de aplicar e ressignificar o mundo digital. Além de fazer a transformação digital, o que as instituições precisam fazer para se manterem relevantes do ponto de vista digital? Eu vou começar aqui, Susan, se você me permite. Eu vou te dar um exemplo, Thaís, simples, tá? Como é que a gente faz para ser relevante do ponto de vista digital? Vou dar um exemplo meu, tá? E aí eu não sei se alguém na audiência tem filho, enfim, com mais de 13, 14, 15 anos. Eu tenho um filho de 20 anos de idade, que eu já acompanho em redes sociais e o que ele gosta e o que ele faz já há um bom tempo. Ele joga League of Legends. Eu não sei se todos aqui da audiência conhecem, né? Um jogo de uma empresa chamada Riot Games. Um jogo famosíssimo, um jogo de estratégia. Esse jogo de estratégia, ele é incrível, né? Para quem não conhece o LoL, né, que passa até na TV, eu já fui em 3 finais de LoL aqui no Brasil. Assistia a final do LoL com o meu filho. E por acaso um dia que eu fui, ele já está na faculdade, estava ele e mais 2 amigos dele que estavam no segundo ano de medicina na época.
a ressignificar a tecnologia, né? A gente pensar como que a tecnologia está impactando, só funciona se a gente, mais uma vez, líder das instituições, entender o que é essa realidade, acompanhar, estar próximo do aluno, entender como é que é essa realidade. Não adianta, mais uma vez, isso vem mudando. E eu tenho uma filha de 15 também hoje, que ela pensa até um pouco diferente, né? Vejam a questão da ressignificação. Ontem, o Mark Zuckerberg anunciou que o Facebook agora não se chama mais Facebook, é Meta. E um conceito chamado Metaverse. É uma ressignificação digital do posicionamento do Facebook, já indo mais para o negócio de ambientes virtuais imersivos, uso de augmented reality e, enfim, realidade virtual, etc. Isso eles têm já tem 10 mil pessoas trabalhando nisso. 10 mil pessoas trabalhando nisso, em tecnologia lá no Facebook. Então, a ressignificação digital dos nossos alunos, pessoal, são os nossos alunos das nossas instituições. Elas vão mudando constantemente. Se a gente não acompanha de perto, como liderança, a gente nunca vai conseguir implementar, né, o que está acontecendo lá. Então, para mim é isso, Thaís. A gente tem que entender, de fato, o que é essa nova realidade do aluno e ela tem que se refletir dentro da sala de aula. Quando a gente criou a primeira série médica que eu falei, a série médica, nós temos lá 12 episódios de 30 minutos, etc. A linguagem é a linguagem do Netflix. Se você assistir lá, enfim, depois eu posso até mandar o link aí para vocês. Mas, enfim, você assiste a série e é como se você estivesse usando o conteúdo da Netflix. E a gente fez a pesquisa, a gente perguntou para os nossos alunos, falou assim, putz, como é que você quer aprender e engajar no conteúdo? Ele falou assim, pô, eu queria estudar, às vezes eu passo a noite e me arrependo de ficar até a noite inteira ter assistido, sei lá, Grey's Anatomy. Virou a noite, depois eu tenho que estudar no outro dia. Imagina para o aluno de medicina isso. Então a gente fala assim, pô, a gente vai criar um conteúdo que é do jeito que você gosta. É óbvio que isso é disruptivo e tal, mas a gente foi lá e fez, né? Então esse é um dos lados. Do outro lado é você ter gente que pensa, de fato, nos seus times hoje, a gente precisa inserir as pessoas que têm a questão digital muito forte no seu dia a dia, principalmente no ponto de vista de trabalho. A gente tem que enxertar essas pessoas nas nossas organizações, para que essa cultura venha e suba, né? Sempre vai ter essa divergência, né? Entre as pessoas que estão mais no alto de uma organização, que às vezes não estão tão alinhadas com aquilo que está acontecendo. Então, isso é muito importante, porque, mais uma vez, é questão de sobrevivência, pessoal. É dessa forma que a gente encara aqui, né? A ressignificação é questão de sobrevivência, para que a gente seja relevante. Então, o que é ser relevante? É que o que está dentro da sala de aula reflete o que é o mundo lá fora. Essa é a real relevância. Susan? Sim, pegando então o gancho do Júlio, a gente não deve fazer tecnologia pela tecnologia em si. Temos sempre que ter um propósito em mente. E esse propósito deve ser a experiência do aluno e os resultados do aluno. Em várias universidades dos Estados Unidos, a gente tem uma experiência digital do aluno muito fragmentada. Então, o escritório de administração tem uma experiência digital, já o departamento financeiro dá outro tipo de experiência para os alunos, e aí quando ele vai se inscrever numa disciplina, a experiência já é totalmente diferente. Mas para os alunos é uma universidade só, e a experiência deveria ser única, fluida. E os alunos, olha, eles passam o tempo deles no Instagram, no WhatsApp, na Amazon, fazendo compras, no Netflix, assistindo séries. E é esse tipo de experiência que eles procuram quando eles interagem com as suas universidades digitalmente. Então, a gente tem que entender essa realidade e tentar entregar essa experiência para eles. Não é barato. Mas, às vezes, fazer parcerias com comunidades locais, com empregadores locais, pode trazer verbas que vão beneficiar os empregadores locais e a universidade. Então, isso é o principal, encontrar os alunos onde eles estão e dar para eles uma experiência de aluno
fluida e atualizada. E para isso você precisa de duas coisas. Em primeiro lugar, você precisa investir no seu corpo docente. Você precisa garantir que o corpo docente é um corpo docente digital, preparado para o futuro digital, que já é o presente, né? Cada vez mais. E a pandemia foi um benefício, teve um lado positivo, porque muitos professores diziam que nunca iam usar tecnologia no seu ensino, que eles iam lecionar seus cursos da mesma forma que faziam há 15, 20, 30 anos. Mas a pandemia ensinou esses professores a usar a tecnologia para lecionar. E muitos deles, eu até diria que a maioria deles, percebeu que não era tão terrível ou tão difícil quanto eles imaginavam. E agora, mesmo voltando para o ensino presencial, eles já tiveram esse gostinho da tecnologia. E muitos deles agora querem recriar essa experiência tecnológica na sala de aula. Então, o corpo docente está mais aberto do que nunca para isso. Isso cria uma oportunidade para as instituições ajudarem o corpo docente a oferecer esse tipo de ensino e aprendizagem que os alunos buscam. E a outra parte, o outro viabilizador, temos que lembrar quais são as limitações digitais e possibilidades digitais dos alunos. Nos Estados Unidos, desculpem, muitos alunos, o fundo está aqui atrapalhando, eu estava te mostrando o dispositivo, né? Mas o único dispositivo que alguns alunos têm para interagir com a universidade é um smartphone, um celular com um plano de dados. Então, muitos alunos, sejam em áreas rurais ou em áreas urbanas, não têm uma conexão de internet de alta velocidade. E cada vez mais essas experiências de tecnologia imersivas exigem essa internet de alta velocidade para ter uma boa experiência tecnológica. Então, eu acho que é fundamental criar essa infraestrutura digital para que todos possam ter o mesmo nível de acesso, e um nível de acesso excelente. Mas até lá, a gente pode criar as soluções e as oportunidades educacionais, mas temos que garantir que os alunos tenham acesso e possam vivenciar essas experiências. E vamos, então, à última pergunta, e aí, quando cada um responder, já pode fazer suas considerações finais, e assim a gente mantém o tempo da primeira mesa. Então, vou fazer a pergunta para os dois. Na sua visão, foi para Júlio, mas eu acho que a Susan pode também contribuir nessa questão. Uma instituição de pequeno ou médio porte, com recursos limitados, que precisa fazer transformação digital para sobreviver, deveria começar por onde? Em quais aspectos ela deve se concentrar, considerando a necessidade de transformação e dos poucos recursos financeiros? E aí eu faço a minha consideração nesse aspecto. Eu fui muito envolvido agora pela resposta de todos os dois, quando vocês falaram nos alunos, nos professores digitais. Eu tenho particularmente uma concepção de que o mundo digital, o acesso às novas tecnologias, para mim é ponto de partida. Internet e banda larga é o caderno e o lápis do século XXI. Para mim, o grande diferencial serão qualidades humanas. Isso vai fazer o diferencial no futuro. Mozart, eu adorei a forma aí com que você colocou. Realmente, a qualidade humana é isso, de fato, né? Mas eu acho que sempre... Eu faço muito esporte, né? É um negócio engraçado, assim. O pessoal fala, pô, como é que você mantém a disciplina do esporte? Enfim, eu acordo 5 horas da manhã, hoje eu já corri 15 quilômetros, tomei café da manhã aqui com a minha esposa, enfim, estou aqui na praia hoje, por acaso, porque eu tenho um casamento aqui no fim de semana, mas não quis mudar a minha disciplina, caí da cama e, enfim, acordei 5 horas, 5h30, eu estava correndo aqui, corri 1h30. Uma de você começar numa instituição pequena é começar.
é você fazer pequenas intervenções, né? É você trazer... É muito simples, se você pode fazer as suas pesquisas com os seus alunos, não é algo sofisticado, né? Você começar no entendimento do que ele quer, do que ele precisa, com os seus ex-alunos, né? Como é que eles estão hoje? Né? Para onde eles foram? Quem são essas pessoas? Né? Esse entendimento, né? Acho que a gente começa sempre uma jornada de transformação com entendimento. Né? Onde é que eu estou hoje? Né? E depois que você fizer isso, né? Isso não é uma coisa cara de se fazer ou de se entender, enfim, é colocar um grupo de pessoas para trabalhar numa pesquisa. E depois, para onde eu quero ir? Né? Como é que eu faço isso? Né? A Susan falou muito bem, né? Começar pela capacitação dos professores e sentando com eles e discutindo e debatendo esse novo universo. Pô, você pegou essas informações que você descobriu, o que você faz com isso? Você vai ver essa diferença que existe desse aluno que está hoje no mercado e o que está vindo por aí, que são diferentes, né? E vamos debater isso dentro de casa, né? E começar a fazer essa ressignificação no dia a dia, no formato das aulas, no que vai ser, como que isso vai ser implementado, porque não é algo sofisticado, as plataformas existem. Né? Tem professores, eu já vi professores usando TikTok, já vi professores usando Snapchat, enfim, tecnologias que estão no dia a dia dos alunos para incrementar a aula, para engajar mais, para criar situações inusitadas, diferenciadas, mas isso você precisa incentivar dentro. Então, primeiro, acho que entendimento, depois fazer, vamos dizer, para onde eu quero ir, como é que eu faço para me adaptar a isso. Isso é um processo, é uma jornada que exige a disciplina de você, enfim, tomar essa decisão que vai fazer. Né? Enfim, é como a gente faz esporte, manter essa disciplina, colocar uma dinâmica com aquilo que você tem de recurso hoje dentro da tua pequena instituição. E voltando, é uma questão da cultura, é a gente querer, então precisa muito a gestão da instituição querer fazer isso. Vem sempre de cima, né? Então, começa por aí. Esse é o primeiro passo inicial, e colocar uma agenda de como isso vai ser discutido, debatido, e, enfim, as ideias de você usar os ecossistemas digitais, tantos que existem hoje, etc., como parceiros, para que você possa implementar, aí eu acho que tem uma avenida, mas o importante é começar. Susan? Sim. Levando para uma direção um pouquinho diferente agora. Pensa no que você está gastando o seu dinheiro de tecnologia, a sua verba de tecnologia, que não cria um diferencial para a sua universidade. Será que o seu ERP cria diferenciação para a sua universidade? Ou a sua abordagem à segurança? Se a gente está falando de pequenas e médias instituições, elas agora estão começando a buscar outras universidades com as quais podem estabelecer parcerias, para então compartilhar um centro de operação de segurança entre várias instituições, em vez de cada instituição ter o seu próprio centro de operação de segurança. Com isso, você consegue diminuir o custo daquela infraestrutura básica que é extremamente necessária, crucial, mas você quer gastar o mínimo possível nisso para poder investir a sua verba na área de inovação. E eu concordo também com as habilidades humanas. Eu falei, né, que na Educause a gente fala dos 10 principais questões para ensino superior para esse ano. Um deles é o que o nosso painel chamou de criatividade radical. A questão, então, era falar sobre como o corpo docente pode usar a tecnologia em seus cursos para poder desenvolver os alunos para que eles sejam mais facilmente empregados, para que eles consigam um emprego que ainda nem existe, mas que vai existir daqui a alguns anos, para realmente criar a capacidade de ser muito criativo e usar tecnologia nessa criatividade. Muito obrigado. Concluímos no horário correto, 11 horas. Quero muito agradecer ao Júlio, à Susan, pelas brilhantes contribuições, não apenas nas suas respectivas
apresentações, mas também nas respostas muito claras, muito assertivas. Então, em nome da CEMESP, eu quero agradecer os dois por essas contribuições. Muito obrigado.